Gênesis capítulo 2, versículo de número 15. Se você encontrou, diga glória a Deus. Se não encontrasse também, a palavra diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem, e pôs o homem no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Diga junto comigo: Deus colocou o homem no jardim do Éden, para guardar e para lavrar. Coloque a mão no coração, vamos orar. Pai amado e querido, no nome de Jesus eu oro pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia, o Seu favor sobre nós. No nome de Jesus eu te peço, usa a minha vida e faz de mim simplesmente um canal a transmitir a Sua palavra. Que o Teu nome, Jesus, seja glorificado, somente o Teu nome seja glorificado e nós possamos ser edificados e transformados pela Sua palavra. Essa é a nossa oração como igreja, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. O tema dessa mensagem é cuidando bem do meu jardim. Deus, quando criou Adão, Ele deu para Adão um jardim. E o jardim que Deus deu para Adão chamava-se Éden. Deus deu de presente o jardim para Adão e falou: você precisa guardar, você precisa lavrar esse jardim. Éden significa lugar de delícias. O significado da palavra Éden é lugar de desfrute, lugar de delícias. O jardim que Deus deu para Adão era um jardim aonde Adão poderia se deliciar nele. Era um jardim onde Adão poderia desfrutar desse jardim. Deus fez um pedido para Adão: você pode desfrutar desse jardim, você pode se deliciar nesse jardim, mas eu vou pedir só uma coisa, Adão: cuida dele, cuida bem dele. Para você desfrutar desse jardim de delícias, cultive esse jardim. Acontece, queridos, que apesar do jardim do Éden ter sido criado para ser um lugar de delícias, ele se transformou em um lugar de desastres. Ele se transformou em um lugar de problemas. Apesar de Deus criar com um propósito de gerar satisfação e alegria, o que aconteceu foram muitos problemas no jardim do Éden. Mas por que houveram esses problemas no jardim do Éden? Esses problemas aconteceram porque Adão não cuidou do seu jardim como ele deveria ter cuidado. Os problemas no jardim começaram a acontecer, não foi só na hora que Eva pegou o fruto que Deus havia proibido. Os problemas no jardim começaram um pouco antes, e eu vou dizer para você como começou. O fato é, Adão não cuidou, apesar de Deus ter dado as orientações necessárias para que Adão cuidasse bem do jardim do Éden, Adão não cuidou.
E por isso ele deixou de ser um lugar de delícias e passou a ser um lugar de transtornos. Queridos, todos nós também recebemos de Deus um jardim para nos deliciar. Todos nós recebemos de Deus um jardim para podermos desfrutar, para ser o nosso lugar de delícias. Esse jardim pode ser para você, talvez, sua família é o seu jardim. É o lugar que Deus criou para ser o seu lugar de delícia. Talvez a família envolvendo você, esposa e filhos, é o teu jardim, o seu lugar de delícia. Talvez o seu lugar de delícias, o jardim que Deus confiou a você para você cuidar, é o seu casamento, é você e a sua esposa, é você e seu esposo. Talvez o seu jardim seja o seu trabalho, a sua profissão, a empresa que Deus te deu, um dom. Deus deu aquela empresa para você, Deus deu esse trabalho para você, Deus deu este dom profissional para você, para ser um motivo de delícias, um motivo de alegria e de desfrute. O seu jardim pode ser o seu trabalho. Talvez o seu jardim, ele possa ser um ministério que Deus confiou nas suas mãos. Um chamado para cuidar de vidas. Exercer um dom para glorificar a Deus no seu reino. O seu jardim possa ser um ministério específico, um chamado específico para alguma área. E esse ministério e esse chamado deve ser para você um lugar de delícias, de desfrute. Ou talvez o seu jardim possa ser tudo isso junto. O seu jardim talvez seja sua família, seu trabalho, você ama o que você faz, o ministério, você ama servir a Deus. O seu jardim pode ser tudo isso junto. E você dizer, esse é o lugar de delícias que Deus me deu. O fato é, esse lugar de delícias, esse jardim que Deus te deu como presente, ele de fato está sendo um lugar de delícias, ou ele está sendo um lugar de problemas? Esse seu jardim está sendo um lugar de desfrute, ou está sendo um lugar de desgaste emocional? Está sendo um lugar de desgraça? Como está hoje a situação do seu jardim? Você está cuidando bem do seu jardim? Você está cuidando bem da família que Deus te deu? Você está cuidando bem do trabalho, do emprego aonde Deus te colocou, da empresa que Deus confiou nas suas mãos? Você está cuidando bem do ministério que Deus confiou a você, do chamado que Ele fez para a sua vida? Você está cuidando bem do seu jardim? Querido, jardim, ele é algo que foi criado para ser bonito. Quantos têm um jardim bonito na sua casa? Levante a mão para eu ver. Não é bonito quando você chega numa casa e vê um jardim bem arrumadinho, as coisas ali gerando uma cor bonita, gostosa, limpinho, e você chega, que jardim bonito. Gera alegria ou não gera? Satisfação, um jardim bonito gera ou não gera? Mas se você não cuida bem do seu jardim, os matos começam a crescer. As flores bonitas começam a murchar. Começa a ficar sujo. E o que era para ser bonito e ser agradável, acaba gerando um sentimento de sujeira.
É verdade ou não é verdade? Queridos irmãos, nós precisamos avaliar como nós estamos cuidando do nosso jardim para não cometer os mesmos erros que Adão cometeu. E para um lugar que é para ser um lugar de alegria, não venha a ser na nossa vida um lugar de tristeza. Eu quero aqui compartilhar, mostrar para você alguns erros que Adão cometeu no seu cuidado com o jardim. Primeiro erro que Adão cometeu foi não obedecer à direção do Senhor de cultivar o seu jardim. Deus falou para Adão que ele precisava cultivar. Cultivar significa investir tempo, significa trabalhar duro. Cultivar significa dedicar-se por inteiro, dedicar-se ao máximo. E a realidade de Adão é que Adão, ele até trabalhava no jardim, mas ele não se dedicou ao máximo. Adão, ele trabalhava no jardim, mas ele não investiu o tempo necessário para ser o cultivador e protetor do seu jardim. Como assim, pastor? A Bíblia não é específica nisso. Ela é específica, não é específica detalhadamente na questão do jardim, mas ela é específica na realidade de vida de Adão com Eva. Quando Deus entregou o Éden para Adão, a Eva fazia parte do Éden. Ela fazia parte do jardim. A Eva fazia parte e Adão não deu o seu tempo. Ele não deu o seu tempo necessário para cultivar um relacionamento que protegesse a vida da sua esposa Eva. Aliás, se nós observarmos, Adão, ele não apenas negligenciou no seu tempo com Eva para poder protegê-la da contaminação da serpente. Adão, ele não cultivou o tempo bom com Deus depois que ele acabou desobedecendo uma ordem de Deus. Queridos, muitas vezes nós estamos vivendo tristeza no nosso jardim porque nós não estamos cultivando ele como devemos cultivar. Não estamos dando o tempo necessário, a dedicação necessária, não estamos gerando a proteção necessária para que o nosso jardim seja um lugar de desfrute de bênção. Segundo erro de Adão. Adão, ele foi omisso no cuidado com o seu jardim. Ele foi um homem omisso ao se calar quando ele deveria falar. Como assim, pastor? Adão, como alguém responsável pelo jardim, ele precisaria usar a sua palavra para poder conversar com a Eva e dizer que ela estava indo por um caminho errado quando ela começou a se relacionar com uma serpente. Muitos problemas acontecem à nossa volta porque nós somos omissos. Porque nós nos omitimos, nós vamos deixando a coisa rolar frouxo, e às vezes podemos evitar problemas lá na frente se nós tivermos uma atitude de falar o que precisa ser falado. Você sabe, querido, que
Muitas coisas erradas acontecem às vezes debaixo do nosso teto, na nossa casa, que é o nosso jardim, e nós nos omitimos. Eu não vou falar nada. Eu não falo mais nada. Já está assim já, é porque é assim, não, deixa para lá. É o nosso jardim. Deus confiou nas nossas mãos esse jardim. Eu não posso negligenciar de me calar quando eu preciso falar. Quando Eva, ela obedeceu à voz da serpente, não foi em um dia aquilo. Eva estava se encontrando com a serpente constantemente, até que um dia a serpente deu tiro de misericórdia e falou: vai lá. Adão se omitiu e não falou nada. E eu estive pensando que o que passou na cabeça de Adão é a mesma coisa que passa na cabeça de muitos. Eu não vou criar muito problema, deixa tá aí. Eu quero ficar tranquilo aqui, eu não quero confusão. Só que a confusão ela sempre estoura pior lá na frente. Porque nós nos omitimos agora. Existem coisas que se nós não nos levantarmos agora para corrigir e confrontar agora, lá na frente vai explodir. Muitos se tornam omissos em nome da paz e acabam experimentando a guerra no futuro. Omissão no presente e guerra no futuro. Terceiro erro de Adão. Adão, ele errou em não exercer a liderança que Deus havia confiado a ele, nas mãos dele. Deus entregou as chaves da administração do Éden para ele. E Adão não honrou isso. Adão negligenciou a sua liderança. Adão negligenciou a posição que Deus havia dado para ele. E ele acabou desonrando a Deus porque Deus confiou nele. Falou: olha, Adão, está aqui, a responsabilidade é sua. É você que vai cuidar desse jardim, cara. Está aqui, Adão, a responsabilidade, protege isso aí. Olha, sua mulher, ela faz parte desse jardim. Cuida dela também, Adão. Mas o que Adão fez? Ele não exerceu a sua liderança. E automaticamente, não precisa nem falar, quando você não exerce a sua liderança como você deve exercer, automaticamente você transfere ela para outro. É por isso que existem muitas famílias e muitos casais onde a mulher, ela é o cabeção, ela manda tudo e ela faz, e ela manda e desmanda. Aí o marido fala assim: mas eu nunca falei que é ela que manda tudo. Mas não precisa falar, a sua atitude já fez ela fazer isso. Foi o que aconteceu com Adão, ele transferiu a liderança dele para Eva. O problema começou a acontecer no jardim do Éden porque ele não honrou o que Deus tinha confiado nas mãos dele. Por ele negligenciar isso, a Eva pegou a liderança e a Eva acabou, ela não era a grande responsável, então ela acabou pegando e entregou também a liderança nas mãos da serpente. E foi por isso que o grande problema começou a acontecer no jardim do Éden. As coisas às vezes dão erradas dentro de uma família, porque o cabeça da casa e da família não está exercendo a liderança como Deus o chamou para exercer. E aí, o que era para ser um lugar de delícias vira um lugar de problemas. As coisas às vezes não dão certo porque você não honra as responsabilidades que Deus confiou para você e não para outros.
Para o nosso jardim ser um jardim de delícias, nós precisamos assumir a responsabilidade que Deus nos dá e não transferir essa responsabilidade entregando para outro. Eu não posso entregar essa responsabilidade para outro, algo que Deus confiou para eu fazer. Você está entendendo isso, irmão? Eu não posso entregar a responsabilidade, porque senão os problemas, eles começam a aparecer. Quarto erro de Adão. Adão, ele, além de não assumir a sua liderança, ele acabou não assumindo a responsabilidade pelas decisões. Ele acabou não assumindo a responsabilidade pelos problemas que começaram a surgir e a acontecer. O que aconteceu quando o problema da queda se manifestou e a Eva pegou do fruto e Deus apareceu para saber o que aconteceu, Adão? Aí Adão foi lá e transferiu. Não, Senhor, não foi eu. Sabe quem foi, Senhor? Foi a mulher que tu me deste. Transferiu a culpa e se isentou dela. Olha, não foi eu, foi ela. E ainda se existe algum motivozinho de culpa para ser minha, não é, porque foi o Senhor que me deu ela. Coça a sua cabeça e fala, ai. Adão culpou a Eva pelo desastre que aconteceu no jardim do Éden. E existem pessoas que estão vivendo desastres em lugar que é para ser lugar de desfrute e de alegria, porque nunca assumem as suas responsabilidades, estão sempre transferindo a culpa. Lugares que eram para ser lugares de alegria acabam se transformando em lugares de desgraça, porque as pessoas não assumem as suas responsabilidades. A prova da incompetência de Adão era ele dizer: eu não participei disso, a culpa não é minha. Muitas pessoas estão perdendo a oportunidade de viver um tempo bom em seu jardim, porque na hora que se manifestam problemas, ela sai, tira o dela da reta, e ela fala, não, eu não fui culpado. Quem foi culpado disso, pastor, foi meu marido. Pastor, o culpado disso foi minha esposa, que há anos atrás ela fez isso. Querido, eu vejo que nesse momento que Deus apareceu para Adão e ele fugiu da sua responsabilidade, eu vejo que Adão poderia receber ali um mover de graça, de misericórdia. Eu acredito que alguma coisa poderia ter acontecido, mas Adão, ele, ao invés de botar a cara e reconhecer seu erro, Deus, foi eu era o líder, eu recebia, mas eu falei, Deus, me ajuda a consertar isso. Mas Adão não fez. E é o que muitas pessoas fazem hoje. Pastor, com que base você disse que Deus poderia agir de misericórdia com Adão? Deus agiu com misericórdia com Davi. Davi errou, e quando foi confrontado, ele falou, Deus, eu pequei. Eu errei. Irmãos, se nós queremos cuidar bem do nosso jardim, nós vamos precisar assumir as nossas responsabilidades. Vamos parar de ficar transferindo a culpa e assumir para nós.
As coisas não estão indo bem no seu trabalho, na sua empresa. Para de ficar colocando culpa nas pessoas. Ah, fulano, ninguém me ajuda. Ah, ninguém trabalha. Ah, ninguém me dá oportunidade. Ah, ninguém... Para, querido, você é capaz. Se você assumir a sua responsabilidade de dizer, eu vou vencer, você vai vencer. Se você assumir a sua responsabilidade de dizer, eu vou crescer, você vai crescer. Na sua célula, no seu setor, para de transferir responsabilidades. Deus confiou aquela célula para você. Ah, pastor, mas ninguém ali me ajuda. Pois é, se Deus confiou para você, é porque Ele sabe que você é capaz de motivar aquela galera e fazer aquela galera te ajudar. Ah, pastor, lá no meu setor ninguém envolve, pessoal desmotivado. Pois é, Deus colocou você com uma unção para ser supervisor, para ser pastor, porque Ele acredita que você tem potencial, tem sabedoria, e você vai conseguir colocar o que não está funcionando, funcionando. Mas se nós ficarmos transferindo responsabilidades, o que é para ser um lugar de desfrute, vai ser um lugar de problemas. Quinto erro de Adão. Eu vejo que Adão, ele cometeu o erro no seu cuidado do jardim, porque Adão fugiu. Diga, Adão fugiu. Dá uma incomodada no irmão que está do seu lado agora, cutucando ele, e diga, o seu problema é quando você quer se esconder. Fala isso para incomodar ele, fala aí. Adão é o grande exemplo para nós de que a covardia, ela é o resultado de uma vida medíocre e desordenada. Na hora que Deus chamou Adão, ele se escondeu, ele fugiu. Deus queria conversar com Adão sobre aquela situação, mas ele mostrou a covardia que existia dentro dele e ele preferiu se esconder. Quantas vezes nós temos oportunidade de consertar as coisas, de ajustar as coisas, colocar coisas em ordem, sentar para conversar, para colocar coisas em pratos limpos, seja no trabalho, seja no ministério, seja na família. E sabe o que bate na maioria das vezes? Um espírito de covardia, onde fala, eu não quero falar com ninguém. Eu não quero tocar nesse assunto. Eu não quero, deixa para lá. Deus estava querendo consertar com Adão e ele foge. E o jardim? Era para ser um lugar de delícias. Querido, eu vejo todos os dias em todas as áreas, ministério, família e trabalho. Eu vejo pessoas que estão fugindo de coisas que precisavam de sentar e resolver. As consequências da atitude covarde de Adão fez com que ele transformasse em um jardim que era para ser de delícias, em um jardim de tribulação. Pastor, eu tenho um jardim. Meu jardim é minha família, meu jardim
é o ministério que Deus me confiou, meu jardim é o meu trabalho, eu tenho, e eu quero proteger, eu quero aprender a cuidar bem do meu jardim. Quantos querem isso? Diga glória a Deus. Fale comigo, Espírito Santo, me ensina a cuidar do meu jardim. Posso te ensinar? Bom, como cuidar bem do jardim? Vamos fazer uma reflexão aqui importante. Adão foi a primeira criação de Deus e ele não deu certo na responsabilidade que Deus deu. Mas Deus enviou aqui para essa terra Jesus de Nazaré. Diga glória a Deus por ele. Jesus, ele é o segundo Adão. Diga, o segundo Adão. Jesus fez certo o que Adão fez de errado. Aprender a cuidar bem do meu jardim, pastor, como é que é para eu cuidar bem do meu jardim? Vamos aprender aqui com Jesus, o segundo Adão que deu certo. Jesus, o jardim que Deus confiou para Jesus, são as pessoas, é a humanidade. Toda a humanidade é o jardim que Deus confiou a Jesus e entregou nas mãos dele. Esse é o seu jardim, cuida bem dele. Eu vejo que as atitudes de Jesus, elas foram as atitudes inversas de Adão. E por isso ele cuidou bem do jardim e deu certo. Vamos lá. Primeira atitude, Jesus, ele cultivou com amor. Adão não cultivou com amor. Jesus, ele cultivou o jardim com amor. Ele amava as pessoas com tudo que ele era. João capítulo 17 diz, Jesus fazendo a sua oração sacerdotal, ele diz, Pai, ele estava falando com relação às pessoas e com relação aos discípulos. Ele disse, Pai, todos aqueles que o Senhor me deu, eu os guardei, eu os protegi, eu amei esses caras até o final. Aleluia. Olha como é que Jesus cultivou o seu jardim. Ele cultivou o seu jardim protegendo, ele cultivou o seu jardim guardando, ele cultivou o seu jardim amando. Agora vamos olhar os problemas e dificuldades que tinham no jardim de Jesus. Eram pessoas difíceis, eram pessoas problemáticas, eram pessoas incrédulas, rebeldes, ingratas. Mas era o jardim de Jesus. Sabe o que acontece? Às vezes nós não cuidamos bem do nosso jardim, porque falamos, pastor, eu estou de saco cheio da minha família, sabe? Eu estou de saco cheio, pastor, do meu marido, ele é ignorante, ele é grosso. Aí a esposa, ela fala isso, e o esposo fala, pastor, eu estou de saco cheio do meu casamento. Sabe por causa de quê, pastor? A minha mulher, ela parece uma jararaca, e ela fala de tudo, e ela não me ajuda, e isso. Pastor, os meus filhos na minha casa estão rebeldes, meus filhos não querem nada com Deus, meus filhos isso. Tem um monte de problema na sua casa, mas a sua casa é o seu jardim. Cuida dela com amor. Faz ela ser o que Deus planejou ela para ser. O quê? Um lugar de desfrute, um lugar de deleite. Deus colocou você para liderar essa casa. Deus te deu essa família. E se Ele te deu, é porque Ele sabe que você é capaz de viver
se deliciando nesse lugar. Irmãos, se nós amamos o que nós verdadeiramente dizemos ser o nosso jardim, ainda que esteja com dificuldade, nós vamos continuar trabalhando e cultivando com amor. Se eu amo a empresa, o trabalho que Deus me confiou, ainda que lá tenha problemas, eu vou trabalhar com disposição e amor, porque aquele é o jardim que Deus me deu. Se eu amo o chamado que Deus me confiou de liderar, a liderança de uma célula, uma unção ministerial, ainda que eu tenha problemas, eu vou fazer com todo amor, porque é o jardim que Deus me confiou para cuidar. Ainda que tenham pessoas difíceis, ingratas, incrédulas, desmotivadas, esse é o meu jardim. Vamos ver aqui mais. Jesus, ele conseguiu cuidar bem do seu jardim, porque ao contrário de Adão foi omisso, ele se calou. Jesus, ele não se calou. Cutuca quem está do seu lado e diga: você precisa falar a verdade em amor. De novo, você precisa falar a verdade em amor. Querido, Jesus nunca se calou, nunca. Jesus nunca se calou, ele sempre falou a verdade às pessoas com a intenção de ensiná-las. Jesus não se calou. Eu tenho algumas situações, várias. Uma vez, o Pedro, ele estava meio que carnal demais. E aí ele queria impedir Jesus, de Jesus cumprir o propósito dele. E aí Jesus virou para o Pedro e falou: Pedro, Satanás está agindo na sua vida, manda esse demônio ir embora aí, filho. O que você está falando não tem fundamento não. Manda, Satanás, arreda-te. Coça a cabeça e fala: ai. Uma vez os discípulos estavam orando no Getsemane, aliás, era para eles estarem orando. Jesus estava lá em cima, e de repente Jesus desce para ver como é que estavam os seus discípulos, e encontrou os discípulos que era para eles estarem orando. Eles estavam fazendo o quê? Jesus: ei, vem cá, vocês são minha equipe? Será que vocês não podem ficar vigiando nem um tempinho não, galera? Vamos lá, meu filho, acorda aí, acorda para a vida. Jesus falava a verdade ou não falava, irmão? Constantemente tenho reunido minha equipe, tenho falado para todos eles: não deixo passar nada. Eu quero ver eles crescer, então eu preciso ensinar a verdade. O meu desafio é conseguir misturar a verdade com amor, porque a verdade sem amor, ela pode gerar efeito contrário. Então é um desafio nosso, mas não podemos nos omitir, irmãos. Você precisa colocar em ordem as coisas que estão bagunçadas dentro da tua casa. A tua casa é o teu jardim. Quem ama, ensina. Quem ama, fala a verdade. Terceiro exemplo de Jesus, como alguém que cuidou bem do seu jardim.
Ao contrário de Adão, que não exerceu a liderança que foi confiada, Jesus exerceu a liderança que foi confiada nas mãos dele. Jesus foi líder. Deus confiou para ele uma liderança e ele foi até o final, assumiu o seu papel, pagou o preço. Jesus não fugiu da sua missão. Enquanto Adão fugiu, Jesus, ele exerceu. Irmão querido, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, para poder motivar você a colocar as coisas em ordem. Você vai entrar mais um ano fugindo da sua missão de ser o líder da sua casa? Vai fugir mais uma vez? Mais um ano de ser o líder lá dentro da sua família e parar de ficar transferindo responsabilidade para sua esposa? Quanto tempo mais que você não vai assumir a sua liderança? Fala para quem está do seu lado, a sua família é o seu jardim. Lidere ela. Quarto, olha aqui agora uma coisa que eu vou dizer para você, muito importante para você aplicar, seja na família ou seja na liderança em outra área. Jesus, ao contrário de Adão, que transferiu a responsabilidade e se isentou dos problemas que aconteceram, Jesus, ele não transferiu responsabilidade. Jesus delegou autoridade com supervisão. Diga, delegar com supervisão. Isso é diferente de transferir. É parecido, mas faz toda a diferença quando você delega com supervisão ao invés de transferir. Adão, ele transferiu porque ele não exerceu o que precisava ele exercer. Jesus, ele delegou. Ele chamou os seus discípulos em Mateus capítulo 28, 18, e ele falou o seguinte: olha, eu preciso que vocês saibam de uma coisa. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Agora eu tenho uma missão para vocês. Ide por todo o mundo, estou delegando, e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os todas as coisas, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você, querido marido, você pode delegar, desde que você supervisione. Você, como líder, pode delegar, desde que supervisione. Todos precisam crescer, a família precisa crescer. Exemplo prático. Eu tenho viajado para abençoar outras igrejas em outros estados. É uma promessa que Deus fez na minha vida anos atrás. Isso tem acontecido hoje. E eu toda semana reúno com a equipe, reúno com os líderes, delego e supervisiono. Uma coisa importante para os irmãos saberem: eu posso estar às vezes uma semana fora, eu sei de tudo que está acontecendo na igreja, tudo. Pastor, algumas coisas assim, por que o pastor não resolve? Eu delego
para ensinar os líderes a crescer. Sabe uma coisa, irmão, muito interessante aqui em Jesus, nessa questão de delegar? É muito legal quando Jesus, ele fala: as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. Por que que Jesus falou isso? Jesus pega Pedro e ele fala assim para Pedro: Pedro, tu és Pedro, e eu vou edificar a igreja será edificada através de você. E eu tenho uma coisa para dizer: as portas do inferno, elas nunca prevalecerão contra a igreja. Quando Jesus fala que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja, não é porque o Pedro, ele é o cara que defende a igreja, mas é porque Jesus, ele é a autoridade máxima que está sobre o Pedro, delegando o Pedro, que segura as ondas da igreja, que segura a pressão da igreja. Jesus é a autoridade que delega a autoridade. Foi por isso que ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam. Não tem nada a ver com Pedro, tem a ver com Jesus. É por isso que a igreja, ela nunca vai ser vencida, porque a responsabilidade de estar à frente da igreja, guardando e protegendo a igreja, é de Jesus. Quinto, para terminar, Jesus, ele cuidou bem do seu jardim, porque ele, ao contrário de Adão, ainda que estava difícil, ele não fugiu, ele foi até o final. Diga comigo: ainda com dificuldade, não fugiu, ele foi até o final. Ele pagou o preço que devia ter pago. Olha só uma coisa, você sabe que Jesus, quando chegou no Getsêmani, e ele foi orar para Deus, e ele foi falar para Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cara. Ele estava sentindo o quanto que negócio estava de, como é que eu vou cuidar dessas pessoas, da minha vida, os caras estão me xingando, vão me bater. Ele sabia o que ele ia passar. Eu vou fazer isso daí tudo. Deus, está difícil de eu cuidar desse jardim, tem tanta coisa. Aquele amigo que estava do meu lado, que fazia parte da minha equipe, o Pedro, esse cara me negou 3 vezes, tanta traição, tanto desgosto. Oh Deus, passa de mim esse cálice. A Bíblia não diz isso, mas eu acredito que Jesus pensou quando Deus falou: não. Jesus pensou: eu não posso negligenciar e fugir como Adão fugiu. Existem muitas pessoas que na hora da pressão, elas estão fugindo e abandonando o seu jardim. Jesus não fugiu do seu jardim. Por que você está querendo fugir da sua família? Por que você está querendo acabar com o seu casamento? Por que você quer entregar a liderança que Deus confiou na tua mão? Por que você quer virar as costas para o ministério que Deus te confiou? Ele é o seu jardim.